Amém, amém, amém. Graça e paz, amadas. Meu nome é Rosângela. Estou pastoreando a igreja. É uma congregação da Quadrangular na cidade de Marliéria, Minas Gerais, Vale do Aço. Estou aqui no Vale do Aço, está bem frio esses dias, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã maravilhosa, agradeço, né, a Deus pela participação, agradeço a Deus por estar aqui com vocês, agradeço a Deus pelo convite, pela confiança, e a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer, né, nós temos um tema, né, que é sobre as causas impossíveis, e o Senhor me deu, a mensagem está em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32 até o 39. Diz assim a palavra do Senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de teu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhes golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Pai amado, Pai santo, Pai querido, Deus de honra, poder, de glória, majestade, nesta manhã maravilhosa que fez o Senhor, peço a Ti, Papai amado, assim como o Senhor falou ao meu coração, através dessa mensagem, que o Senhor tenha liberdade de falar, Papai amado, com as Tuas servas, Papai amado, nessa manhã maravilhosa, Pai. Ah, Pai, enche o coração, Papai amado, dessas mulheres guerreiras, Papai amado, com essa que tem lutado, Papai amado, por causas impossíveis, encha-lhes o coração, Papai amado, para que elas venham ter, Papai amado, a certeza, Papai amado, de que elas nasceram foi para superar obstáculos, Papai amado. Temos sim dificuldades, temos sim obstáculos, mas nascemos para superá-los, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, nós vimos aqui nessa mensagem algumas motivações que o Davi teve. Davi, né, um homem segundo o coração de Deus, ele venceu os obstáculos da vida e viveu o melhor de Deus. Ele usufruiu da graça, se tornou rei, venceu todas as batalhas. Nós, eu, vocês, nós como geração eleita, porque nós somos geração eleita, nós somos sacerdotes do Senhor, nós temos sobre nós várias promessas de bênção, principalmente a profecia que já foi liberada de sermos mais do que vencedores. Nós não somos simplesmente vencedoras. A própria palavra de Deus, ela confirma que nós somos mais do que vencedoras. Se nós somos mais do que vencedoras, nós somos capazes de superar todos os obstáculos. Nós somos capazes. Só que, lógico,
não é com a nossa própria força, mas com a força que vem do Senhor. E nós não podemos esquecer que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, nós temos o quê? Que tomar posse. O que falta é nós tomarmos posse dessas bênçãos, é nós acreditarmos que nós somos capazes, é nós acreditarmos que nós podemos superar, é nós acreditarmos sim que as dificuldades vêm, os dias difíceis vêm, os momentos difíceis, os momentos de desânimos vêm sobre as nossas vidas. Mas nós podemos superar, pois nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Para que nós venhamos tomar posse dessas bênçãos celestiais e usufruirmos, né, aqui na terra, nós temos que aprender a ser motivados a conquistar. A motivação é que nos leva ao resultado. Então, motivação, amadas, ela vem de motivos que estão ligados ao que nós queremos. Então, pare e pense. Pare, pense, ore. Aí você vai descobrir o quê? A essência. Você vai descobrir a essência de seus motivos. Por que você deve ser motivada? Você vai descobrir através da oração, através de um momento de você parar, pensar, refletir. Aquele que você dedicaria aquele motivo que você dedicaria toda a sua atenção para vencer. O que é que você está necessitando de vencer? Qual que é o grande obstáculo da sua vida neste momento? Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo, que estão passando por uma luta tão grande, o Senhor tocou no meu coração, que muitas das vezes pensa até em desistir no meio da caminhada. Mas você para e pensa, começa a prestar mais atenção nesse obstáculo, nesse impedimento que você tem que vencer, e você vai vencer. Você não vai vencer sozinha, você não está aqui à toa nessa manhã. Você não está aqui à toa, você vai vencer. A motivação, ela é estímulo, ela funciona como uma mola, ela impulsiona a lutar, ela impulsiona a vencer. Mas sem luta não há vitória. Eu aprendi com o jovem Davi, nós podemos aprender alguns motivos que podem nos levar a nos encorajar a enfrentar os gigantes que se levantam contra nós, que se levanta contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos, que se levanta contra a nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso emprego, contra a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E o primeiro motivo de Davi foi coragem. A mola que impulsionou o Davi foi a coragem. Lá no versículo, no capítulo 17, no versículo 34, ele fala assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Então, amados, nós temos que ter coragem. Coragem para enfrentar as adversidades. Davi, quando Davi apacentava o rebanho de seu pai, ele conta, né? Ele conta aqui que o urso veio e tentou arrebatar uma das ovelhas, mas ele se levantou, não temeu o grande urso, matou e salvou a pequena e indefesa ovelha. E outra vez veio o leão, também tentou comer as ovelhas, mas o jovem novamente teve coragem e foi para cima do leão e o matou. Davi já havia matado um urso, um leão, mas nunca um homem tão grande e tão habilitado para a peleja como Golias. Mas a sua coragem nunca o abandonou. Muitas das vezes está faltando em nós esse estímulo, essa motivação
a coragem para nós superarmos os momentos difíceis, as causas impossíveis, as dificuldades, porque Deus, nós sabemos que Ele é o Deus das causas impossíveis, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ter estímulo e lutar. De braços cruzados, guerreiro nenhum vence, soldado não vence guerra de braços cruzados, vence guerra é lutando, é mostrando a coragem, é enfrentando, né? Enfrentar. Davi, ele sempre se mostrou corajoso, não seria diante dos filisteus que ele iria fraquejar. Hoje, né, eu convido, né, a cada uma de vocês, a cada um de nós, até a mim mesmo, né, para que nós venhamos ter coragem, para que nós venhamos nos levantar, né, prosseguir, não ter medo da adversidade da vida, pois o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, né? Porque Ele próprio, Ele venceu o mundo, né? E nós também venceremos. Em outra passagem, Jesus também nos relata que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que não tiver medo e prosseguir, terá a vitória. Então nós devemos prosseguir. Davi teve uma segunda motivação, que foi a promessa do rei. Essa promessa serviu de estímulo, de impulso para Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25, lá no capítulo 25 fala assim, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar, desculpa, ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvará a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhes disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Então Davi tinha uma promessa sobre a vida dele, a promessa do rei. Quantas promessas nós temos do rei? Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver milhares de promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Essas promessas são motivações para que nós venhamos enfrentar as adversidades do dia a dia. Ao ver o gigante enfrentando o exército de Israel e todos os soldados trêmulos de medo, e entre eles, né, os seus próprios irmãos, os mais velhos, Davi, ele fica pasmo, e alguém disse a ele que quem vencesse o gigante, o rei Saul, daria riquezas e sua filha em casamento, e ainda isentaria sua família de impostos. Amados, nós não podemos abrir mão das promessas, pois quem a fez, quem a faz todos os dias é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Davi, ele ficou motivado com as promessas, ter uma vida próspera, viver no palácio. As promessas, elas eram do rei Saul, e todos sabiam que uma palavra dada pelo rei não pode voltar atrás. Logo, Davi tomou isso como motivação para a sua vitória. As palavras de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, ela não volta atrás, não volta. Deus fala, né, lá no livro de Números, né, que as palavras, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele falou, ele faz na minha vida, na sua vida. Tudo tem um tempo determinado. Às vezes nós ficamos muito afoita, né? Querendo é para hoje, é para agora, né? E nós não conseguimos esperar o tempo de Deus, né? E acabamos atropelando o processo, passando na frente, mas tudo tem o seu tempo. A promessa é garantida.
nós devemos recordar sempre das promessas deixadas por Jesus, sempre aquelas promessas que deixou para nós, de que ele nos preparou uma morada celestial, né? Que somos mais do que vencedores, que temos poder em nossas palavras, que as portas do inferno nunca prevalecerá contra a igreja, contra nós, que somos a igreja do Senhor. Há hoje, né, para mim, para você, muitas promessas, como eu disse, milhares de promessas na Bíblia, que ainda não se cumpriram. E assim, eu convido, né, eu convido a cada uma de vocês a tomar posse das promessas do Rei Jesus. Toma posse. Toma posse, essa promessa é para mim, essa promessa eu vou viver. Não esqueça que as suas palavras, ela tem poder. As suas palavras chamam a existência as bênçãos sobre a sua vida ou a derrota. Então, use as palavras de bênção sobre você para te abençoar, para que você possa vencer as dificuldades, para que você possa superar essas causas, esses obstáculos, né, que muitas das vezes se tornam impossíveis diante das dificuldades, diante do tamanho. Mas lembra do tamanho do seu Deus, lembra das promessas que está sobre a sua vida. Né? Nós temos, né, mais motivações, e outra é a revolta, né, a indignação. Lá em 1 Samuel 17, versículo 28 em diante, Davi fala, né, ele mostra, né, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Olha para vocês verem, né? Como é que Davi, ele ficou indignado, né, com aquela afronta, né? Ele ficou revoltado. Davi, ele nunca foi uma pessoa conformada com a adversidade. Ele buscava sempre ser alguém abençoado. Ao ouvir as afrontas de Golias, né, também, ali o jovem Davi, ele se prontificou a lutar contra o gigante, pois ficou revoltado. Ele achava que quando chegasse ao local da batalha, ele veria um mar de sangue, né, do sangue filisteu, mas a visão foi outra. A visão foi da vergonha do exército do Deus vivo. Isso revoltou o menino que ainda cheirava esterco de ovelha. Né? Precisamos, amados, nos revoltar contra a situação de miséria, contra a situação de vergonha, situação de afronta que estamos sofrendo. Foi assim com Gideão, pois ele estava revoltado com a humilhação dos midianitas. Te convido, né, nessa manhã maravilhosa, né, nesse momento, a se revoltar agora contra qualquer gigante que esteja ainda em pé diante de sua vida, né? Revolta contra essas adversidades, revolta contra aquilo que tem te impedido de alcançar a vitória, revolta contra aquilo que tem servido de obstáculo no seu caminho, para que você não prossiga. É você que tem que revoltar, é você que tem que chamar à existência as palavras de bênção sobre a sua vida, chamar à existência as palavras de bênção que Deus liberou sobre a sua vida e tomar posse. Nós não podemos ficar de boca fechada diante da adversidade. Nós não podemos ficar calados diante da adversidade. Nós aprendemos, amados, que nós devemos lutar. Por isso eu te convido nessa manhã, nesse momento, a se revoltar contra todo e qualquer gigante que ainda esteja em pé diante de sua vida. Revoltar contra o mal não é pecado. Pois quando nós revoltamos, né, o que acontece? Um anjo vem e se assenta próximo a nós e nos chama de quê? De varoa valorosas. Lembra ali, né,
do varão valoroso, né? Gideão. Estava me fugindo o nome aqui na mente. Lembra de Gideão quando ele estava malhando o trigo ali no lagar? Né? Ele estava ali revoltado com aquela situação, porque apareceu um anjo ali, né? O anjo estava ali e o chamou o quê? De varão valoroso. Então, quando nós revoltamos, quando nós ficamos indignadas com as situações de afronta que muitas das vezes vêm sobre nós, o anjo vem e nos chama de varoa valorosa, né? Então, amados, nós temos sim que revoltar, né? Pegar a revolta como motivação para vencer os inimigos de nossa vida. Outra motivação foi a palavra maldita, né? Uma palavra mal falada. 1 Samuel 17, versículo 32, diz assim: Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: Você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Ao se prontificar a lutar, quando todos se acovardaram, Davi ouve uma palavra mal falada, vinda para tentar desanimá-lo. Assim, né? Foi como o cego Bartimeu, né? O cego Bartimeu, ele começou a gritar, né? Davi, não, é Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que aconteceu? Ele foi repreendido. Davi, ele não se deixou intimidar com as palavras mal faladas vinda de seus irmãos. Ele não deixou se intimidar com as palavras mal faladas do próprio rei. Se você se entregar agora, a sua queda, ela pode ser grande. Mas eu te digo nessa manhã maravilhosa, ponha-se de pé, repreenda toda palavra mal falada, toda palavra maldita contra a sua própria vida, contra o seu ministério, contra os seus sonhos, os seus projetos. Vamos crer que a vitória já é nossa em nome de Jesus. E nenhuma palavra mal falada pode nos tirar a vitória que Deus já nos prometeu, a vitória que já é garantida. Outra motivação é a confiança no Senhor. 1 Samuel 17, versículo 37. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, que o Senhor esteja com você. Confiança no Senhor. Davi, ao dar um exemplo de coragem e determinação ao rei Saul, ele acrescenta que o Senhor livrou das garras do leão, do urso, também o livrará das mãos do incircunciso filisteu. Isso nos mostra humildade, reconhecimento de que nada podemos em nossa vida se não for colocado em Deus a nossa total confiança. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Davi sabia que humanamente era impossível vencer Golias, um homem visivelmente terrível, um guerreiro nato. Ele sabia que só uma intervenção divina poderia ajudar nesse momento tão difícil. Por isso, amados, nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e saber que Ele, somente Ele pode nos ajudar diante de gigantes. Outra motivação é a dependência de Deus. Dependência de Deus. No versículo 38 fala assim, ó, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo. Quando o rei Saul vê que o jovem Davi estava decidido a lutar contra o gigante, ele tenta ajudá-lo dando a sua armadura para que ele vestisse. Assim, não sofreria tanto.
Mas, em respeito ao rei, Davi até mexe, mas não consegue se mexer. Davi, ele não dependia da armadura de Saul, mas do poder de Deus. Hoje muitos estão usando de estratégias mundanas, achando que irão se dar bem, estão fazendo, né, o mundo, estão trazendo o mundo para dentro de si, para dentro da igreja, né, de sua família e vidas, mostrando que não mais depende do Senhor Deus. O verdadeiro guerreiro, ele é estrategista das batalhas. Muitos estão entregando suas vidas às estratégias do mundo, né? E vão se dar mal, amados. Nós não temos que viver as estratégias do mundo, mas nós temos que ser estrategistas com as armas do Senhor, né? Eu convido cada uma de vocês nessa manhã a se entregar na dependência e no poder, no amor de Deus, do Deus vivo. Sua vida será outra, será uma vida de batalha, com certeza, mas também será de vitória. A última motivação é sonhos e esperança. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46. Lá no versículo 46 diz assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Então, amados, olha para você ver a confiança, né? Sonhos e esperança. Quando Golias disse que mataria Davi, o menino responde que ele tinha sonhos e a sua esperança estava em Deus e não nas armas que levava. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. Ele estava dizendo, mesmo antes de tudo acontecer, que seus sonhos não poderiam ser impedidos, que a sua vitória era certa, que a esperança de uma vitória grandiosa estava no Senhor dos Exércitos. A sua esperança grandiosa, ela está no Senhor dos Exércitos. Assim eu deixo aqui essa palavra e oro, agradecendo ao Senhor. Pai amado e Pai santo, Pai querido, somos guerreiros, estamos em guerras constantemente, Papai amado, somos guerreiros do Senhor, que a cada dia o Senhor nos prepara, sim, para vencermos essas batalhas, Papai amado, da vida. Dia após dia temos obstáculos, Papai amado, mas nós sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores. No Senhor, Papai amado, a vitória é certa, assim como foi para Davi, está escrito na tua palavra como exemplo para nós hoje, Pai. O Senhor diz que nós teremos aflições e muitas têm passado por aflições, mas é para ter bom ânimo, que assim como o Senhor venceu, nós também venceremos. Muito obrigado, graça e paz, amadas.